Salve galera, mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre sintaxe. O que a sintaxe estuda? Antes de começar, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e claro, não esqueça de dar o seu like. Então vamos lá. Primeiramente pessoal, eu já vi algumas pessoas pronunciando a palavra sintaxe da seguinte forma: sintaxe. Galera, isso não existe, está incorreto. A forma correta de se pronunciar é sintaxe, sintaxe, tá ok? É meio estranho, mas essa é a forma correta. Olha só, a definição que a gente fez de sintaxe vai depender muito de autor para autor, entendeu? Mas eu vou usar aqui a definição do professor Fernando Pestana, que se encontra lá no livro A Gramática. O que Fernando Pestana diz no seu livro A Gramática? É o seguinte, ó, que a sintaxe é uma parte da gramática que trata exatamente da relação, da ordem e da função que as palavras possuem dentro de uma estrutura oracional, ou seja, dentro de uma oração. Vamos desmembrar essa definição. Quando eu digo assim, ó, que a gramática, que a sintaxe ela trata ou estuda a ordem de uma oração, o que significa? A gente sabe que uma oração ela tem uma ordem de construção, que é sujeito, verbo e complemento, que alguns professores vão chamar de ordem SVC, sujeito, verbo e complemento. Mas só que é o seguinte, você tem que atentar que essa ordem ela não é absoluta. A maioria das orações, ou orações mais simples, ela é construída nessa ordem, chamada de ordem direta, sujeito, verbo e depois vem o complemento. Mas algumas orações, que são aquelas orações mais complexas, a oração vem um pouco embaraçada, vamos dizer assim. Às vezes o sujeito vem no final, o verbo vem no início. Então, a gente faz meio que uma bagunça dentro da oração, tá ok? Mas a ordem direta, se alguém perguntar a você qual que é a ordem direta de uma oração, você vai responder sujeito, verbo e complemento. Então, isso, pessoal, é a sintaxe trabalhando com a ordem. Já quando o professor Fernando Pestana diz que a sintaxe trabalha com a relação, o que significa? Galera, quando eu falo da relação dos termos oracionais, significa o seguinte: é como os termos da oração eles se comportam em relação um ao outro. Existe um versículo bíblico que diz o seguinte, ó: me digas com quem tu anda, que eu direi quem tu és. Pegando esse versículo e transpondo para a sintaxe, fica o seguinte: me digas com qual palavra tu andas, que eu direi qual função sintática tu exerces. Então, pessoal, existem é, alguns termos que dependem sintaticamente de outro termo. Então, essa é a relação, essa é a relação que está na definição do professor Fernando Pestana. Quando eu falo que a sintaxe trata da relação dos termos de uma oração, é exatamente isso que eu acabei de falar para vocês. Já para finalizarmos, quando é dito que a sintaxe ela também trata da função, veja bem, eu vou trabalhar exatamente, pessoal, com a função que os termos oracionais estão exercendo dentro da oração. Ou seja, eu vou trabalhar com sujeito, eu vou trabalhar com verbo, eu vou trabalhar com complemento, tanto complemento verbal como complemento nominal. Vou trabalhar com os termos essenciais da oração, trabalhar com os termos integrantes, termos acessórios. Então é exatamente isso, galera. Espero que você tenha entendido. Caso ficou alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários, beleza? Então valeu, até o próximo vídeo. Fui.